Ela é muito O que você ia bonita, falar, parece um modelo. Stephanie? Magrinha, Ah, cabelão. que eu queria saber como é que foi a aula que você esteve lá no estúdio aquele dia. Ah, lá no dia da oficina, a primeira? Isso. Todos Uai, concordam com a Madonna que é a voz perfeita, viu? Não tô entendendo, cortou tudo aí. é porque cada um fala uma coisa. Não entendi nada. Cortou tudo. É porque cada um falou uma coisa diferente da outra. Foi boa a aula, ô Stephanie. Só que faltou um monte de gente, mas Ô, o Silvão, Felipe foi, o Heitor foi, o Eliel foi, a Ah, a Luana gente tava em aula, então nem dava pra Silvão, ir. Silvão. foi. Tu começou do jornal com qual matéria? Eu comecei com a chacina. Qual? Sim, legal. Você também? Assim, eu comecei só no lugar na escalada, né? Eu achei assim, o primeiro lugar na escalada. Quer dizer, perdão, coloquei, na verdade, em terceiro lugar da escalada. E aí eu tô pensando se eu começo ou não o jornal, assim. Eu achei muito pesado. Não, mas é bom ser pesado, porque Mas vai é muito prender a quente, né? atenção do telespectador. Eu fiquei meio assim. Acho que eu, tipo assim, dependendo, eu quero ver se eu chamo, sabe, pra colocar o primeiro bloco, intervalo, no caso, primeiro. E aí no segundo bloco, já de cara, a chacina, entendeu? Tipo assim, só que eu vou chamando ela no meio do jornal. Sim. Você pode fazer isso, mas de todo jeito ela vai sair, eu acho, na minha opinião, ali na primeira notícia da escalada. Aí ela vem no seu segundo Não, bloco, sim, a primeira exato. uma. É isso que eu tô pensando, né? Porque assim, eu quero, entre essas, prender o público, né? E aí ficar puxando, sabe? Tipo assim, como se fosse um teaserzinho, sabe? Boa noite, gente. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo Boa certo noite. aí? Boa noite, Tô... professor. Peguei um pedacinho da conversa de vocês aí, não quis atrapalhar. Está tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo. E o senhor? Bem, Tudo professor e bem? senhor. Estamos Uai, bem, professor. levando, bom, ótimo saber. Estamos levando à frente, né? Essa é uma notícia boa ontem, né? Eu não sei quem viu aí a Fiocruz dizendo que vai conseguir produzir aí 1 milhão de doses, né, por dia. Não sei quem conseguiu ver. E- Quem enfiou a notícia boa? Professor, Oi, diga aí. boa noite, tudo bem? Eu e o Tudo Simval, a gente bem? está pegando aula junto, viu? Fala um aí para o Simval. Oi, professor. Já falei oi. Vocês estão no mesmo lugar? Legal. É. Massa. Não. Então, beleza. Boa Vou noite, prestar... professor. Boa noite. Vou prestar atenção quando abrir o microfone de Simval aqui, então. É, beleza. Luana tá dizendo aqui, né? Vocês devem ter visto aí. Nesses momentos, né, que tá tão confuso, né? O que o ministro diz, né? Aí tira ministro, põe ministro, não resolve quem é o ministro. E o que o ministro diz também não parece que não importa muito. Aí tá sendo mais legal, pelo menos para mim, acompanhar os institutos mesmo, sabe? A gente está falando de assessoria, né? O trabalho de comunicação deles mesmos, do Butantan, da Fiocruz, nas redes, né? Porque ali eles estão sempre dando as notícias em primeira mão, assim, sabe? Esse anúncio mesmo eu vi lá, né? O que, professor, que o senhor está falando? Eu estou falando da notícia que saiu ontem da Fiocruz, de que eles vão conseguir produzir, eles já conseguiram, né, incorporar a tecnologia. Vão chegar novos lotes aí de vacinas, né, vieram adiantados, uns insumos lá da China, e eles vão conseguir produzir 1 milhão de doses, né, daí entre março para abril, né, então, por dia, né, então isso é muito bom, né, eu acho que é notícia importante para gente, né, nesse contexto todo aí. Bom, no nosso microverso aqui da disciplina, que não está desconectado, né, de questões como essas,
Eu deixei aqui, tá? Deixei o link lá no. Nossa, alguma coisa aconteceu com o meu olho aqui. Eu deixei o link lá no. Bem, para os eventos, tá? Que a gente vai ter agora no mês de março. Nessa semana especificamente. Um é na quinta-feira, já comentei com vocês, né? Às 7, Simval já compartilhou aqui com vocês. Deixei o link aqui, tá? Para facilitar, que vocês não ter que digitar isso daqui. Mesma coisa que o evento com o professor Magno, tá? Na sexta-feira. Participação obrigatória, né, do curso, evento do curso, e tem uma outra aqui que é opcional, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui da disciplina, que é o dessa mulher, a Margarida Kanch. Inclusive, a gente já usou textos delas, né, aqui na disciplina. Ela é um dos grandes nomes no Brasil sobre comunicação organizacional, assessoria de comunicação, enfim. Então, recomendo muito, tá? Para quem puder, tiver o horário livre aí, vai ser no fim do mês, no dia 30, às 4h30. Como é no YouTube, eu acho que eles vão colocar a transmissão antes, e aí tem como você ativar a notificação lá, né? Para ele te avisar quando estiver começando. E para vocês é importante não só, né? Porque vocês podem ouvir um autor, né? Eu acho que isso é sempre muito interessante, mas também porque tem, ó, certificado, né? E para vocês, principalmente para quem está começando o curso aí agora, importantíssimo, tudo quanto é horas que vocês puderem pegar de qualquer coisa, vocês precisam pegar, porque sem elas vocês não formam, tá? Não adianta, não tem. Você pode estar com o TCC pronto, defendido, aprovado com 10. Se você não tiver as horas complementares, você não pega o diploma, tá? Então, dica aí para ficar de olho nessas coisas, tá? O ideal é que você consiga, né, acumular essas horas com atividades importantes, né, tipo essa daqui, tipo essas mesmo que o curso realiza, tá bom? Tô falando desse cenário, né, da pessoa chegar no final e não conseguir pegar o diploma, porque isso é real, tá? Acontece mesmo, assim, de gente tá com tudo pronto, de ser defendido, mas não consegue formar porque não tem as horas de atividades complementares, tá? E aí os certificados é importante para isso. Então é isso, tá? Só dar esse recado rápido aí e a gente passa para a nossa discussão aqui. Será para todos os alunos? Uai, eu acho que eu estou compartilhando a tela, não está aparecendo para mim. Tenta sair e entrar de novo, Luana. Acho que ontem resolveu para muita gente. A tela sumiu para mim aqui. É geral, então? Ou o resto das pessoas estão me vendo aí? Pra mim tá parecendo normal. Normal, beleza. Agora deu certo. Às vezes pode dar um delayzinho. Massa, ótimo. Só responder as perguntas, será para todos os alunos? Se você estiver falando desses obrigatórios, sim, tá? Todos os alunos do curso de jornalismo todo. Esse daqui, inclusive, ele é aberto, tá? Para outros eventos. Esse aqui eu não sei dizer, né? Tem que perguntar a Denise. Esse aqui opcional, alguém perguntou ali se tem um link para inscrição, alguma coisa. Tem, aqui, ó. Deixei aqui embaixo, tá? Inscrições aqui. Por sinal, parece que, como é de outra instituição, né? Eu acho bom vocês aproveitarem aí até eles verem que vai dar gente demais. Provavelmente vai dar, né? Porque a mulher é autoridade no assunto. E provavelmente eles vão fechar, tá? Então, se eu fosse vocês, né, para quem tem interesse aí, aproveitar para inscrever, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá normal, ok. Sobre os trabalhos, você vai fazer a correção durante a aula como em multimídia? Não, tá? Como a assessoria não é uma disciplina prática, não é? É uma disciplina de cunho teórico mesmo, a gente não vai ter um momento para fazer a correção dos trabalhos aqui, mas vocês vão receber, não é, de mim as correções, né, indicações de mudança, etc, etc, que eu acho que a gente só aprende alguma coisa nesse retorno, né, do professor. Então, pelo menos eu pensava assim quando eu era aluno, né?
Então é isso, tá? Sobre questão da correção, embora tenha alguns dias aqui, né? Eu, inclusive, nem sei se eu posso fazer isso, tá? Vamos manter entre nós aqui, não comenta nada com a Denise, não. Tem alguns dias que eu tirei para gente fazer aqui, ó, produção direcionada, tá? Para o caso da análise de caso, a gente vai ter um dia específico, né? Como eu comentei com vocês, vai ser tipo uma avaliação mesmo, né? Vocês vão entrar no Moodle, aí vai ter o dia para fazer isso, né? Vocês respondem lá. Para o outro trabalho que a gente vai fazer, aqui, né? De post social, por exemplo, também eu vou reservar 1 ou 2 dias, tá? Para a gente trabalhar com ele no horário da aula, tá bom? Não é para deixar para fazer, evidentemente, apenas nesse dia, certo? Senão não dá tempo mesmo, né? Mas até porque, né, a ideia de passar as datas anteriormente para vocês é porque vocês tenham tempo de se planejar, né, fazer aí no tempo que vocês têm disponível. E a mesma coisa que eu coloquei aqui para aquela última atividade, que é a gestão de crise, né? Peguei aqui 2, 3 dias para a gente trabalhar com ela em sala. Mas como eu disse para vocês, eu não sei nem se eu posso fazer isso, tá? Já que é uma disciplina teórica, beleza? É isso, então. Eu acho. Deixa eu ver se tem mais questões aqui. Certo, Stephanie, professor, pode falar. No nosso release tinha um tamanho que tinha que manter para fazer uma página só ou não? Não, a gente fala uma página para que vocês não escrevam uma coisa muito grande, né? E também não muito curta, né? Porque senão é uma nota, né? Não é um release. Mas não tem assim um mínimo, um máximo, tá? Para um tamanho, não. A ideia é que a média, né, de tamanho é ali, entre mais ou menos uma página, né? Geralmente o que a gente tem, né? De prática mais corrente, né, no mercado, vamos dizer assim. Certo? Professor, Ufa, tranquilo. Professor, diga aí. só rapidinho. Eu peguei algumas informações no Instagram da prefeitura e aí eu montei o release. Eu não copiei, não. Eu peguei, tipo, os cursos que eles ofereceram. Aí eu peguei esses cursos, aí eu fiz uma lista lá e coloquei como se ainda fosse acontecer. Aí eu, Certo. tipo, eu peguei e montei lá algo, se fosse acontecer, como eu faria. Tudo bem, né? Não, é isso mesmo, tá? É planejar, pegar alguma coisa que pode até ter acontecido, né? Ou que está próximo de acontecer, para você anunciar para a imprensa, né? No formato de um release. A ideia era essa mesmo, tá? A proposta era essa. Para quem não fez ainda, tá? Tem aí até o fim do dia para entregar. Então, não é até acabar a aula, tá? É até o fim do dia mesmo, até as 23h59. Então, inclusive, vou até tentar encerrar a aula mais cedo, para quem tiver com o tempo apertado, aí que vocês tenham esse tempinho ainda para produzir, tá? Para entregar até o fim do dia. Se passar da meia-noite, provavelmente o sistema vai fechar, tá? Então não deixa aí para fazer na madrugada que realmente não vai dar tempo, tá? Eu disse para vocês lá atrás, estou reforçando agora. Beleza? Mas, né, para quem não fez, ainda está em tempo, tudo bem? Vamos passar aqui para discussão aqui hoje, na verdade, retomar, né, o que a gente estava comentando na aula anterior. Voltando aqui, o slide que eu parei foi esse aqui, né, do Mandaloriano. Só ver quem mais está dizendo mais alguma coisa. Não, beleza. Cadê o botãozinho aqui? Bom, então a gente falou. E aí só um reforço também, né? Já assim que a gente está tentando dar uma organização, né, para o trabalho de vocês aí na disciplina. Lá na frente, a análise de caso, ela vai depender do que a gente está comentando aqui nas aulas, né? E, obviamente, do que está colocado nos textos, né? Tá? Que estão pautando aqui as nossas discussões. Então, só para, né, deixar vocês alertas quanto a isso, assim, né? Da onde vai sair, né, os critérios do que é certo ou errado, né, para você responder lá na análise de caso, né, que vocês vão fazer aí
acho que é mais para o fim do mês, né? Não lembro se é dia 30, 20 e poucos, não me lembro. Mas, aliás, podemos ver aqui, né? Mas ela vai ser baseada nisso, tá? Nas discussões que a gente está tendo aqui nas aulas. 31 de março. Beleza? Então, só voltando aqui. Bom, comentamos, né, sobre a situação atual do público, não é? Como é que eles veem as marcas ou as organizações ou as empresas fazendo o gerenciamento da própria marca ou do próprio nome, da identidade, da reputação, aqueles conceitos, né, que a gente discutiu na aula passada. E aí a gente tem problemas, né, como no caso aqui da Gina Carano, onde a gente tem muito claramente, né, essa recusa do público que já não é mais tão bobo assim, né? Ele consegue ver estratégias minimamente, né, de posicionamento de marca, de tentar relevantar uma reputação que parece caída ou atingida negativamente de alguma forma. Então, na verdade, isso já é coisa de praxe, né? Não é uma coisa, uma possibilidade de análise que está apenas no olho de quem tem formação para olhar essas coisas, para conseguir ver, né, uma intenção da empresa ali em tentar fazer um gerenciamento positivo para a própria marca, né, para a própria organização, empresa ou assessorado. E aí, seguindo nessa definição, né, do branding, o que é branding, de novo relembrando aqui, branding é o processo de criação e gerenciamento de uma marca, né? Ele perpassa não só aquelas 3 coisas que a gente comentou, a parte que a empresa cria mesmo, que é a identidade, né, a logomarca, o logotipo, o desenho, não é, da empresa, missão, visão, valores, é a parte que a gente tem um domínio, um controle maior. A parte que a gente não tem tanto domínio assim, que a gente só consegue gerenciar, que é reputação, não é? E o combinado dessas duas coisas, que é a imagem, não é, que a gente tem construída ao fim disso. O branding é a atitude de fazer o gerenciamento dessas coisas para ter um posicionamento, não é, positivo da marca, da organização, da empresa, do assessorado, da personalidade para a qual você está prestando um serviço de assessoria, certo? E aí a gente tem algumas recomendações, né, para prestar atenção nesse processo, né, de gerenciamento. Não é só apenas, né, como a gente está vendo, né, que o público ele não é tão bobo, né, mas na verdade ele nunca foi, mas agora ele está cada vez mais esperto, e ele é versado no uso das ferramentas, exatamente como o Butantan, ou a Avan, ou o Subway, ou o Riachuelo, não é? Como qualquer outra empresa, as pessoas também sabem usar o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube, não é? Não é um mistério, assim, não, como usar o Twitter, como usar o... todo mundo usa, não é? E as ferramentas que essas empresas, não é, que estão tentando fazer uma gestão de marca, branding, e os usuários comuns têm à disposição são exatamente as mesmas. Então, justamente por isso, né, quando você, né, vamos esquecer esse negócio de empresa, assessoria, quando você está postando ali no seu Instagram, né, o seu pessoal, uma fotinha, um selfie assim de você fazendo biquinho, ou na praia, aquela coisa, né, você colocando um selfie seu, seja lá qual for, você vai tentar construir uma imagem específica de você para as pessoas que vão receber aquele post que tem uma foto, um vídeo, seja lá o que for, que você publicou de si mesmo nas redes, certo? Exatamente dessa forma, as empresas, as organizações ou qualquer assessorado em potencial também vai fazer isso. E esse jogo, né, de como é que eu administro a minha própria imagem e como é que eu acho que as pessoas me veem, as impressões, né, que a gente tem dos outros também. O cara, ele o tempo todo tá postando fotos em, não sei, restaurantes chiques porque ele é biscoiteiro, né? Aí a imagem que eu vou montar dele é essa, né? Que ele tá tentando aparecer e tudo mais. A gente também tem esse mesmo olhar para empresas e organizações. No caso, ainda mais afiado, né, se a gente pensar olhando da perspectiva do público,
Porque não é um amigo, não é alguém com quem eu tenho uma relação pessoal. É, na maioria das vezes, um tipo de organização, as organizações são empresas, vamos dizer assim, com as quais eu tenho, entidades, melhor dizendo, com as quais eu tenho uma relação de prestação de serviço, se a gente pensar em órgãos públicos, por exemplo, ou uma relação comercial mesmo, né? Eu sou cliente dessas empresas, né? Se a gente imaginar, por exemplo, organizações de direito privado, né? Então, para além dessa publicação, vamos pegar aqui o caso do Butantan, né? Como é que ele gerencia a própria marca, né? Se a gente olhar, por exemplo, para as redes, né? Ou para a internet. Além das publicações que ele faz nas redes, nos sites, os releases e tudo mais, como no exemplo que a gente está colocado aqui, tudo certinho, ó, texto bonitinho, hashtags, isso aqui, né, na verdade é um print, mas é um vídeo, né, explicando a diferença entre soro e vacina, cheio de animações, tudo maravilhoso, né? Tem aqui um círculozinho azul, ó, em volta do nome, né, do nome de usuário, que mostra que eles têm stories também, né? Então eles também fazem uso dos recursos, tudo certinho, legal. Só que para além disso, a gente tem que ficar atento, né, infelizmente ou felizmente, a outros aspectos onde a marca da organização vai estar em causa, não é? Uma delas é o que circula, por exemplo, na imprensa, não é? E é por isso que a gente tem que fazer aquele trabalho de monitoramento que é o do clipping, é a discussão que a gente fez, não é, em aulas passadas. Se alguém diz, né, que alguém começa a fazer uma associação entre o papel de protagonismo que a gente está dando para o Butantan nesse momento e um possível interesse comercial aí, né, porque o diretor, ele é irmão do prefeito de São Paulo, o que é falso, né, que a Lupa, por exemplo, verificou, isso tem que ser endereçado pela organização, né? Ela tem que pensar mecanismos para conseguir chegar em um gerenciamento de imagem que consiga desmistificar isso, né, para que não fique apenas na boca de agências de checagem, por exemplo. Para além disso, tem que se olhar também, né, o pesadelo não termina aí, as postagens de usuários nas redes sociais, certo? Deixa só eu pausar aqui, gente, rapidinho, que tem uma pessoa aqui na janela e não tem ninguém para atender lá. Só um minutinho. Vou parar aqui de compartilhar rapidinho, tá? Só um minuto. Aqui na porta. Só um minutinho. Bom, voltando aqui para o interlúdio, tudo ok? Vocês me vendo? Desculpem. Madeleine dizendo aqui que finalmente conseguiu entrar. Beleza. Então, a gente tem que ficar atento também ao que está sendo publicado nas redes, não é? E aí, infelizmente, nem sempre, não é? E você pode contar que isso vai acontecer, não é? Com certeza vai acontecer, de dizerem mentiras, detratarem os produtos ou serviços que a sua organização está colocando no mercado. E construir a marca não é apenas você se importar com o que dizem sobre a organização, mas, obviamente, com os produtos e os serviços que ela está colocando à disposição. Então, se alguém fala da vacina do Butantan, isso atinge o Butantan enquanto organização, em termos de gerenciamento da própria marca Butantan, não é? Então, como é que o Butantan, por exemplo, chegaria nesse post aqui que está falando, e eu que vou tomar isso, a vacina é uma roleta russa. Como é que ele chegaria nesse post? Tendo a sensibilidade, não é, de observar o discurso das pessoas nas redes, fazer um monitoramento prévio, pensar o que é que estão dizendo, por exemplo, sobre vacina. É um exercício, assim, vai doer seus dedos, de tanto que ele é trabalhoso. Você tem que abrir o Twitter e digitar vacina. E aí vai aparecer, não é, o que está sendo comentado, né, os tweets mais importantes naquele momento, os mais recomendados e tudo mais. E aí você vai conseguir, né, ter uma visualização mínima, né, do que tem das pessoas dizendo sobre isso.
Obviamente, em algum momento, você vai chegar em posts que vão te levar a apelidos, né, ou nomes, ou tags de importância, né, que você pode utilizar para fazer esse gerenciamento, para conseguir capturar o que está sendo dito sobre a organização ou os produtos e serviços que ela está colocando no mercado. Vacina é um deles, porque o nosso próprio presidente da República, não é, associou, não é, a vacina que foi produzida pelo Butantan com esse nome, né, que é até pejorativo. E aí talvez tem que fazer uma meia-culpa também, nem tanto por culpa dele, tá, mas talvez do fã-clube, né, dos apoiadores, que começaram a fazer uma espécie de campanha, né, de deslegitimação dessa vacina que, olha só, nesse momento está salvando vidas de muitas pessoas, não é? Claro que não tantas quanto a gente gostaria, mas está fazendo isso. E aí, qual é o papel do Butantan num momento como esse, né? Da minha organização, que conseguiu detectar um discurso errado ou incorreto sobre o que a minha organização está oferecendo, né? É dizer, tentar desmistificar, sempre da maneira mais serena, simpática quanto possível. Então, no caso aqui, tem uma fake news aqui, a minha sogra tomou a vacina, chegando em casa, passou mal, não sei o quê. Aí o post que comenta o Twitter, ele não está falando da vacina de Oxford, ele está falando de outra vacina, mas está trocando uma coisa pela outra. Então, quer dizer, tem muita confusão aqui. Essa é sempre uma oportunidade, confusão, notícias falsas, esse tipo de coisa, elas são sempre, é um problema, claro, mas são sempre uma oportunidade para que a organização reafirme a sua própria credibilidade. Como? Com um discurso eloquente, assertivo, objetivo, centrado em fatos, em coisas que podem ser documentadas, certo? Ou que alguém pode consultar em outro lugar. Né? É um pouco o trabalho que a gente faz do jornalismo, né? De mostrar fontes, de ter um discurso objetivo, isento e tudo mais. Nesse sentido, a gente empresta características da redação do jornalismo. Né? Então, o que ele vai responder? A vacina é segura e eficaz. Tomar será uma medida sanitária. E não é verdade que a vacina está matando ou que alguém morreu depois de tomar um imunizante. E aí tem uma linha ali de tweets, né, comentando, dando mais informações sobre isso. Outro exemplo, o cara colocou ali, onde estão todas essas vacinas, né? Tem um vacinômetro ali com as doses aplicadas. São Paulo não usou nem 3 milhões de doses, isso tendo recebido 1 milhão de vacinas da Oxford. Portanto, São Paulo só usou 2 milhões de Coronavac. Para onde foi tanta vacina? Eu não sei vocês, mas eu não entendi muito bem a matemática do cara ali, mas o Butantan responde: quem define a logística para cada campanha de vacinação é o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, certo? E é parte fundamental em qualquer programa de imunização. O Butantan faz a sua parte, produzindo as vacinas. Conte conosco. Isso também é importante. Separar quais são as responsabilidades, o quanto de repente, o que ele está denunciando aqui, não entrei no mérito, tá, para saber se isso é real ou não, se realmente o número está esquisito, mas, né, pensando no caso de que realmente exista algo estranho nos números, né, de vacinação, o Butantan está tentando separar e dizer, olha, qual é a responsabilidade da minha organização aqui? Né? E como é que você tem que enxergar a minha marca dentro desse problema, desse fenômeno que a gente está passando nesse momento, que é a vacinação. Dentro dessa responsabilidade muito restrita que é de produzir a vacina. Né? Essa é a nossa responsabilidade. A distribuição, quem vai tomar, para quais faixas vão ser, com que velocidade, isso não é com o Butantan. Não é responsabilidade dele, certo? Esse tipo de coisa, né, é que traz um peso de credibilidade para o discurso da organização e consegue, né, colar na imagem que a gente tem dela, da marca, né, um reforço positivo, né, um afeto positivo. É só voltar aqui e ver o que vocês estão vendo. Beleza? Também tem que monitorar, infelizmente, nos tempos que a gente vive, o que é publicado em canais de desinformação. Isso aqui, por exemplo, foi publicado no Jornal da Cidade. Eu não sei quem conhece o site, mas é um dos sites de fake news, um dos maiores do Brasil atualmente, né? Continua existindo, tem uma audiência cativa, assim,
É um site reconhecidamente de fake news, assim, ele produz notícias falsas mesmo, e monetiza conteúdo, né? Monetiza em cima desse conteúdo, né? Então ganha dinheiro com isso, né? Vejam ali, tem aqui, ó, a área do assinante, não sei se vocês estão vendo ali nesse quadradinho aqui, ó, ler na área do assinante. Então tem um serviço de assinatura, tem uma revista, enfim, eles ganham dinheiro com isso, é um negócio mesmo, né? Produzir fake news e vender. E aí vocês veem, né, como a legislação é fraca, como a coisa é muito ruim, como a gente ainda não entende o processo, ele continua operando, né? E tem uma base sólida de pessoas, continua fazendo dinheiro. E aí ele publicou essa daqui, por exemplo, assessoria de imprensa de João Dória é quem movimenta as mídias sociais do Instituto Butantan, com a pergunta assim, porque baseada em um suposto tweet que o Butantan teria feito, onde ele assina a hashtag EquipeJD, no final, né? Vocês devem ter visto aqui, ó, no tweet anterior, ó, eles assinam aqui, ó, Equipe Butantan, no finalzinho, tá vendo? Hashtag Equipe Butantan. E aí, segundo esse jornal, que é de fake news, tá? Um Twitter do Butantan teria assinado, hashtag EquipeJD. E supostamente o tweet foi apagado, né? Muito coniventemente. E aí ele tenta, né, dizer que isso é crime, que tem uma apropriação do Instituto e não sei o quê, sendo que o Instituto Butantan é uma entidade estadual. Então, bom, enfim. Isso também precisa ser endereçado, porque embora isso não tenha gerado uma repercussão fortíssima, não é? Ela foi veiculada para muita gente. Vejam aqui, tem o dado de que mais de quase 6 mil pessoas compartilharam isso. Então, a gente está falando de, além das pessoas que leram isso daqui, outras 6 mil, dessas que leram, 6 mil compartilharam para possíveis leitores que podem ter feito novos compartilhamentos. Enfim, o efeito reticular, né, da expansão da informação na web. Então, é algo que precisa ser endereçado também. Precisa também se preocupar com o que produtores culturais dizem sobre a organização, certo? Celebridades, influenciadores, né? Tem muita gente que relativiza, né? O que o influenciador diz, o que um artista diz sobre a minha organização científica, por exemplo, não importa muito. É claro que importa, certo? É claro que importa, porque isso pode mobilizar uma parte significativa do público com o qual a sua organização lida, com um deles, por exemplo. Foi o que aconteceu, né, inclusive para sugerir parcerias com o Instituto Butantan, que acabou fazendo uma parceria com o MC Fiote, né, para produzir um funk que para muita gente já virou o hino da vacinação, né, que brinca com o nome do Instituto, né. Então, na verdade, eles fizeram uma sondagem, né, dos artistas que poderiam trabalhar com isso, chegaram nessa música, não é, que tem um apelo popular significativo, e aí fecharam uma parceria, né, para fazer um remix dela, uma nova versão que pudesse ser gravada por ali, né, e tudo mais, convocasse, né, a população a tomar ciência, não é, do que estava sendo feito ali. Então veja que foi uma ação de comunicação, certo? Levada a cabo pela equipe de assessoria de comunicação do Butantan, certo? E aí a impressão que a gente tem disso, isso aqui é que é o importante, como é que o público reagiu? A grande maioria vai ter gente que vai dizer que achou brega, achou cafona, tem gente que vai criticar porque é o funk é uma coisa, que é um gênero, que não é legal, que não sei o quê, mas na aferição que eles fizeram e no que está disponível publicamente das opiniões sobre isso, parece haver uma formação de maioria positiva quanto a essa parceria, essa campanha, essa ação que eles fizeram em agregar algo de positivo à marca do Butantan. Não é? Vejam que nos comentários que a gente vê aqui, os casos dizem, já é hino da vacina, nenhum país do mundo teria essa capacidade criativa, e é algo que chama a atenção, não é? Que é o uso que outras organizações podem fazer dessa ação. Vejam um comentário aqui, ó, tocaram essa música hoje na clínica onde estou quando chegou a vacina. Foi surreal ver todos empolgados e felizes. Agora, 2 semanas. Então, esse tipo de impressão, não é? Esse tipo de contato, de laço
é o que a gente quer conseguir gerar com os públicos, não é? Com os quais a nossa organização interage. Porque isso é que é a parte mais importante, né? É esse patrimônio intangível, né? Esse que a gente não pega, esse afeto, essa reação cognitiva, né? Ou afetiva da impressão mesmo que as pessoas têm sobre a marca, né? Esse é que é o patrimônio mais valioso, né? Se isso vai ser, se a gente pensar na organização privada, né? Se isso vai ser convertido em vendas num período curto de espaço de tempo, se isso vai ser convertido em fidelização de clientes, se a gente pensar em dinheiro, não é? Isso é importante, essa conversão aqui, com certeza, mas garantir esse patrimônio intangível, não é? Esse de uma boa impressão da relação com os públicos, né? De construir primeiro, né? Que essa relação exista, isso é importante, porque isso aqui vai basear ações futuras, isso aqui vai ser um ponto de partida com o qual você já começa com um blocão de pessoas que, em potencial, né, são possíveis clientes, né? Ou possíveis, enfim, usuários dos serviços, né, que a sua organização está oferecendo. No caso, a vacina do Butantan, certo? Só voltar aqui. Qual o nome desse site? Qual site? Esse das fake news chama Jornal da Cidade, tá? Eu deixei para vocês darem uma olhada aí o link. Inclusive coloquei lá em negrito, alerta fake, tá? Acho que está nos links da última aula. E aí, outra coisa, né, que tem que ser observado também. A gente tem que olhar para o que é que, a partir das ações que a gente está produzindo, como é que elas vão recircular por meio de outras organizações. Então, a Prefeitura de Aparecida, por exemplo, colocou na publicação um post deles lá no Instagram, as enfermeiras lá na Prefeitura de Aparecida, né, que estão trabalhando para o município, durante a campanha de vacinação, estavam tentando mostrar que não tinha ninguém no posto lá, onde você tinha uma situação, né, de muita gente em alguns lugares, e em outros postos de vacinação não tinha ninguém. Como é que eles tentaram chamar o máximo de atenção para isso? Vamos dançar aqui o tema da vacina do Butantan, certo? E botaram lá as enfermeiras, né, para fazer a dancinha. É óbvio que isso vai gerar todo tipo de repercussão, não é? E aqui adiantando um pouco a discussão que a gente vai fazer em comunicação digital, vai ter gente que não vai ver muita graça nisso. Vai ter gente que vai colocar, e aí, né, isso que eu estava dizendo antes, você construir uma relação positiva, né, sempre está informando as pessoas, sempre está demonstrando um esforço, por exemplo, da prefeitura na vacinação, de levar a imunização para as pessoas e tudo mais, você cria esse tipo de relacionamento empático aqui, ó. Parabéns, equipe, no momento que estamos vivendo, estamos precisando mesmo de muita alegria. Então, isso é uma possibilidade, não é? Mas é claro que sempre, para cada um desses comentários legais, você sempre vai colher reações que não são tão positivas assim, certo? Como essa mulher aqui que diz simplesmente af, não é? E que tem, inclusive, curtidas de pessoas que concordam com ela, que isso talvez seja um pouco demais, certo? Nesses momentos, né, para manifestações como essa daqui, que é basicamente a pessoa dando a opinião dela, né, ok, talvez não caiba a prefeitura dar uma resposta, não é, ou tentar se envolver nisso. Mas em uma coisa como essa daqui, né, que é um pouco mais séria, é uma acusação que talvez faça até sentido, né, tão com tempo para dançar, em vez de fazer a vacinação correta da população. O comentário tem apenas 6 curtidas, e aí eu omiti aqui no print, né? Mas a resposta da prefeitura tem tipo 40, 50 curtidas, né? Eles dizem, boa tarde, estava vazio e era o tempinho de folga na hora do almoço, certo? E aí, se vocês forem lá no post, né? Eu deixei o link aqui para vocês darem uma olhada lá, vai ter aqui literalmente dezenas de respostas, não é? Rechaçando esse comentário negativo dessa usuária aqui, a Cristiane Silva, né? E aí, esse movimento é que é o mais interessante, onde a pessoa que está fazendo o serviço de assessoria, né, a marca, ela já criou uma identificação tão legal com os públicos, né, com os quais ela lida, que o próprio público defende a marca
de possíveis críticas ou reações detratoras, como essa daqui. Se vocês verem lá na postagem, né, o original, tem literalmente dezenas de comentários lá rechaçando, né, essa opinião da Cristiane e defendendo a prefeitura, certo? Indo nesse sentido, né, de que não, nesse momento a gente está precisando de algum tipo de descontração, os profissionais da saúde que estão à frente disso estão absolutamente esgotados com tudo que anda acontecendo, a ação, na verdade, era para mostrar que aquele posto estava vazio, né, ao ponto de as enfermeiras estarem sem o que fazer ali, porque não tinha ninguém ali para vacinar, né, e mais, estava na hora do almoço, certo? Então, esse monitoramento ele tem que ser contínuo, não é? E planejado também. Então, quer dizer, se como aconteceu, né, na semana passada, não, foi toda essa semana, gente, as coisas estão mudando tão rápido, né? Na verdade, foi toda essa semana, né? Que o Pazuello estava dado como demitido, né? E aí a Luciana, eu não sei pronunciar o nome dela, tá? Me corrijam aí se eu falar errado, Ajar, né? Esse negócio da Aparecida dos enfermeiros foi do lado de casa. Sim, não sei se deu para escutar a música daí, né? Vocês devem ter acompanhado essa movimentação aí, né, do Ministério da Saúde. Sai ministro, troca ministro, bota o cara, tira o cara. E aí essa mulher, essa médica goiana, né, a Luciana, ela foi cotada para assumir o ministério. Ela foi fazer uma reunião com o presidente, né, onde eles conversaram durante algum tempo e por fim ela decidiu que não ia assumir o cargo, né, do ministério. Existe uma assessoria de comunicação que faz o trabalho, certo, de assessoria, né, de gestão da marca do nome dela, nas redes, nos sites onde aparecem os nomes, nas palestras, nos eventos onde ela vai. Ela tem um assessor de comunicação, certo? Se vocês forem no Instagram, procurarem lá pelo nome dela, ela tem, acho que 70, 80 mil seguidores, e tem uma pessoa para fazer o gerenciamento das redes, certo? Para, enfim, da comunicação que rege o nome dela, né? Porque o nome dela, como médica, é a marca dela enquanto profissional. Então, se tudo isso aconteceu na vida dela, esse assessor já pode ficar de prontidão para o quê? Possíveis matérias falando sobre a desistência dela de assumir o cargo, qual era a relação dela com o Bolsonaro, ou se ela simpatizava ou não com as ideias dele, qual era a relação dela com governos anteriores, né, que motivaram, por exemplo, né, até ameaças de morte, né, do fã-clube lá do presidente, né, contra ela. E aí a gente chega, né, em uma situação, coloquei o link aí para vocês verem depois, para vocês poderem rir um pouco, desse comentarista consagrado, né, na TV brasileira, que é o Alexandre Garcia, né, que agora está trabalhando na CNN. E aí, em uma matéria falando disso, né, a Ludmila Hazar recusará o comando do Ministério da Saúde. Ele pega o celular e vai ler um tweet dela, né, que supostamente ela colocou xingando o presidente Bolsonaro, né, dizendo que ele era isso ou aquilo, que a política de governo dele era totalmente atrapalhada, enfim, etc, etc. Um tweet muito crítico, né, ao presidente, inclusive contendo xingamentos. No ar, ao vivo, ele inclusive chega a dizer, aqui gente, ó, ao vivo, tá? Pelo amor de Deus, aqui olhando para o outro lado, né, na redação, nunca façam isso, tá? Ao vivo, ele chega a dizer, eu recebi o tweet aqui, eu não sei se é verdade, mas eu vou ler ele no ar, né? Se você não sabe se é verdade, você vai ler por quê. E ele lê o tweet, comenta, né? Fala, nossa, que absurdo, né? Era óbvio que ela ia ser recusada, porque ela falou muito mal do presidente, etc. E aí, logo após ele terminar de falar, o âncora da CNN corrige ele, diz, olha, a gente recebeu aqui da assessoria de comunicação da médica que, na verdade, esse tweet é falso. Ele nunca foi compartilhado por ela não compartilha das opiniões que estão colocadas aí, inclusive tem uma produção mais assertiva agora de fake news sobre ela, depois dela ter recusado o convite para assumir o ministério, certo? Então aí a gente vê um trabalho de escorregão absurdo da parte da redação, né? Ou mais especificamente do comentarista aqui,
E uma parte acertada do assessor, que é de ficar monitorando, né? Olhando ali os jornais, Globo News, CNN, para prestar atenção, não, tá tendo matéria sobre a minha assessorada. Então eu vou ficar de olho aqui, porque se falarem alguma coisa que não tem nada a ver, eu posso mandar uma nota nesse momento aqui, porque às vezes dá tempo dele desmentir no ar, certo? Por que isso é muito importante? Porque se o Alexandre fala isso, não é? E essa notícia só vai ser desmentida, sei lá, 1 dia, 2 dias depois, a circulação desse vídeo já fez o estrago que podia fazer para a marca, para o nome da assessorada, né, que no caso é a médica, certo? Por isso é tão importante a gente ter certa agilidade para lidar com coisas que colocam em questão o valor ou os afetos que podem ser agregados à marca do meu assessorado, certo? Seja ele uma empresa, uma instituição como o Butantan, ou uma pessoa, de fato, né, um profissional liberal, como a médica, né, que no caso foi cotada aí para o Ministério da Saúde. Só voltar aqui, ver o que vocês estão dizendo. A Netflix tem muita relação com o público. Em todos os posts deles, costumam responder os seguidores. Chega a ser engraçado. Sim, sim. A gente vai falar da Netflix mais em comunicação digital, mas é verdade. É uma postura de tentar, né, fazer uma gestão muito próxima ali da marca, não deixar passar nada em branco. Inclusive, sempre que aparece o nome, a Netflix geralmente faz questão de responder. Mas tem um problema, certo? Na gestão que a Netflix faz das redes, que a gente vai comentar lá na frente. Que essa coisa de às vezes ser muito engraçadinha e aí ela perde um pouco a chance de usar uma outra postura, que é interessante para alguns comentários, tá? Mas isso a gente vai comentar lá na frente. No Instagram, a Netflix até deixou um recado na bio do Insta depois do lançamento daquela série da Anitta. Sim. Toda vez que uma série da Netflix está fazendo sucesso, eu acho que teria um complemento, mas vamos ver, esperar aqui depois. Outra coisa que é importante é manter um arquivo, certo? Para gerência eficaz de relacionamentos, né, ou da própria imagem da organização. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem alguém que passou pela empresa, certo? Que não faz mais parte dela, mas teve uma passagem muito marcante, ou era um personagem importante, ou foi alguém, uma parceria que fazia parte daquela empresa e não faz parte mais, não é? Ou de repente a pessoa morreu, não é? E às vezes faz sentido que você faça a lembrança ou se posicione em um momento em que esse associado, esse parceiro, essa pessoa que teve uma passagem pela organização, aconteça um fato relevante na vida dela. Aí faz sentido que a organização se posicione, se fizer sentido. Qual um exemplo que a gente pode dar sobre isso? Um recentíssimo agora, né? A morte aí do Gilmar Fubá, um personagem quase, né, do que se consagrou principalmente na atuação dele do Corinthians, não é? Ele é um ex-volante ali, campeão mundial, e que era muito irreverente, né? Inclusive, para a assessoria, ele sempre era um desafio, porque os jogadores de futebol, em geral, passam por um media training, né? Passam por um treinamento, para dizer, olha, para perguntas desse tipo aqui, você sempre pode dar esse tipo de resposta. Ou então, para coisas que vão te colocar contra a parede, você pode dar esse tipo de resposta. E aí a gente tem, né, coletivas como as dos anos recentes, né, de alguns anos para cá, onde a gente tem, na verdade, basicamente respostas padronizadas dos jogadores, né? E isso já acontece há muito mais tempo, não é? Principalmente com os clubes de futebol. Tanto que a gente tem, por exemplo, crônicas, né, do Luiz Fernando Veríssimo, brincando com a repetição, né, do que é que os jogadores ou os técnicos sempre respondem. Porque eles são treinados a dar algumas respostas prontas, né, para perguntas que vão desafiar ou colocar o jogador ou o técnico ou o clube, não é, numa situação delicada, não é? E esses caras, né, personagens como esse aqui, não respeitam, né, esse tipo de recomendação. Eles falam o que acham que tem que falar, e isso às vezes é um desafio para a assessoria, né? Porque o cara faz piadas com índios, faz piada com a própria raça dele, porque ele é negro, aí faz piada com a coisa do negro, e aí às vezes o clube, não é, fica numa posição delicada, porque alguém demanda um posicionamento, né? O que ele pode dizer sobre isso, enfim.
Mas são personagens que têm o afeto da torcida, desse público principal de qualquer clube de futebol, que é a sua torcida, não é? Então, quando um personagem como esse morre, justifica que você tem uma nota, um release não, porque você está tentando produzir uma cobertura, né? A nota está tentando dar uma resposta, que é dizer algo sobre isso, né? Como é que o clube Corinthians, não é, que abrigou uma personagem tão carismática como essa, se sente com a passagem desse jogador, não é? Ele vai dizer que manifesta o seu pesar pela morte precoce, etc. Fala um pouco da trajetória dele, não é? Gilmar Fubá ganhou esse nome por ter recebido uma mamadeira de fubá na mãe da infância pela falta do leite. Então era uma pessoa que vinha de origem muito humilde, expressava isso nas falas que ele fazia, nas entrevistas que ele dava, não é? Então, esse tipo de posicionamento, ele só aparece quando a gente tem esse cuidado, não é, de conservar relações, não é, quando faz sentido para a organização, ou relembrar uma relação passada, certo? Ele, inclusive, teve passagem por algum clube goiano aqui, não estou lembrando qual agora, eu acho que foi Santa Helena, né? Não estou. Os especialistas aí me corrijam, mas ele teve uma passagem aqui por algum clube goiano. Eles respondem vários comentários. Tem um post da Netflix que um cidadão marcou a Netflix e falou que ele estava produzindo uma série sobre a vida do Bolsonaro. Aí a Netflix respondeu essa pessoa falando que só fazia série de coisas boas, que talvez essa série estaria em outra rede de streaming. No caso aí que o senhor está falando, o Neto entra. Claro, ele não morreu, mas o Neto ele não fala coisa com coisa. Sim, aí é o que eu estou dizendo. Aí vale a pena você fazer um gerenciamento desses relacionamentos, não é? É interessante para o clube lembrar desse momento, porque as pessoas em geral, por mais que o morto seja uma pessoa terrível, ela em geral é lembrada com afeto no momento da ocasião da morte dela, não é? Com algum afeto, certo? Sempre tem, nossa, né, coitado, ele partiu, etc. Não estou fazendo pouco, tá, gente? Mas é uma coisa, vocês devem estar vendo isso, por exemplo, em opinião pública, não é? Sempre que a gente tem uma morte, né, ou algum tipo de doença que motiva, vitima uma personalidade pública, em geral isso gera algum tipo de comoção, não é? É o caso, por exemplo, se a gente sair do esporte e for para a política, né, muita gente acredita o crescimento do presidente, né, do Bolsonaro na época da eleição, a facada que ele recebeu, não é? Dizer, olha, na verdade ele não tinha muita chance, né, ele cresceu muito nas pesquisas naquele momento ali, porque gerou uma comoção, etc. No caso do Neto, pensando aqui no futebol, é uma personalidade complicada, né? Ele tem uns posicionamentos difíceis, não é? Ele fala coisas que são complicadas de administrar, né, para uma assessoria assim que dependa, né, dos discursos dele, do que ele diz, mas aí o clube pode fazer a escolha de não lembrar as pessoas desse relacionamento, né? E as pessoas podem até saber que ele existiu, que ele tem uma ligação ali com o clube, enfim, mas não é, o clube não precisa lembrar as pessoas disso, certo? Pode ser o caso de você omitir essa relação, não é? Ou não dar muito holofote ou palco para ela, tudo bem? Nesse caso, você tem que pensar o que é exatamente interessante. Para o clube, num momento como esse, né, de comoção pela morte de um personagem, que de certa forma há controvérsias, não é? Era uma coisa polêmica, dizia coisas problemáticas, mas numa aferição, numa mensuração do que é, né, a temperatura do discurso sobre ele, em geral, fica positiva, então é legal para o clube lembrar dessa relação, né, se pronunciar sobre isso, certo? Assim como todos os clubes pelos quais ele teve uma passagem. De repente, tem algum no qual ele teve uma passagem muito complicada, aí o clube, bom, ele morreu, né, bom, e aí a gente vai falar, gente, e os pontos no campeonato, né? Sabe? Porque, bom, você não precisa lembrar dessa relação, certo? Se for algo que impacta negativamente, né, a imagem da organização, no caso, o clube de futebol, certo? Ok, até aí, deixa eu ver aqui se estão falando mais alguma coisa.
Gabigol foi mal treinado, sem educação. Sim, aí é um problema, né? Tem gente que diz que isso é a assessoria que deixa correr por fora, e tem gente que faz o papel de advogado que diz que não. Na verdade, todo mundo recebe treinamento, todo mundo recebe orientação, mas tem gente que faz o que quer, não é? Como esse cara aqui, não é? Mas no fim das contas, isso pode ter uma repercussão positiva ou majoritariamente positiva, como é o caso desse sujeito, ou negativa, como é o caso do Gabigol em alguns momentos, em algumas situações, não é? Como, por exemplo, aquele momento, vocês devem se lembrar disso, né, em que o então governador, né, do Rio foi até lá para pedir um abraço dele, né? Vocês se lembram disso? Foi com ele mesmo, né, com o Gabigol. Ele ajoelhou e abriu os braços assim para dar um abraço, né, saudar ele pela vitória naquele momento. E ele passa reto, enfim, né, distrata por absoluto o governador. Aos apoiadores, né, ou gente que foi olhar pelo lado ali da educação, né, por pior que fosse a personagem, vão ver isso de uma maneira negativa, né? Alguns vão ver isso de uma maneira até positiva, né? Dizer, não, na verdade não tem que misturar com política, não. Ou então, pensando para além de uma questão de neutralidade, de posicionamento mesmo, né? Não, aquele governador era um cara muito ruim, né? Então, melhor, ele fez melhor em não ter feito isso, né? Nem falar com ele. Isso gera algum tipo, né, de repercussão na imagem do clube, certo? Porque para além de ser uma personalidade pública, né, a gente está falando aqui da imagem do jogador, o jogador, né, ele também é um asset, né, um recurso do clube. O que é o clube, se não os jogadores que o compõem, os técnicos que o compõem, a história que ele tem, certo? Então, isso também impacta na imagem da organização. Nesse sentido, é que a pessoa que faz assessoria dele, ou o próprio sujeito, tem que ter essa consciência, né? De que ele não está mexendo numa marca que é apenas a pessoal, mas também é de uma organização, né, que naquele momento ele está representando. Certo? Só voltando aqui. Gabigol é muito burro. Então, como é que a gente faz isso, né? Todo esse trabalho aqui, que parece exaustivo, usando profissionais diferentes, né? De áreas de formação diferentes. O núcleo duro, né, o básico que a gente tem em qualquer assessoria, vai ser esses 3 profissionais aqui da comunicação: RP, jornalistas, publicitários. De novo, mais uma vez, não é sempre que a gente tem essa estrutura, certo? E com frequência a gente tem informações onde falta um ou outro, ou a gente tem apenas um, certo? Trabalhando apenas um grupo desses profissionais fazendo todo o serviço da assessoria. Então não é raro você encontrar uma assessoria, uma agência inteira composta apenas de jornalistas ou composta apenas de publicitários, certo? Não é raro, não é? Isso existe no mercado. E aí isso coloca em xeque algumas coisas, né? Como no caso que a gente vai ver aqui em específico da SMS, né? Da Secretaria Municipal de Saúde. Mas se a gente for para o Butantan, por exemplo, já que a gente estava falando dele, fiz uma pesquisa rápida ali no LinkedIn, né? Digitei lá Instituto Butantan e fui descendo, né? Todos os funcionários ali, pegando aqueles que diziam que eram profissionais de comunicação. E a gente tem, por exemplo, essa moça aqui, analista de marketing. Qual é a formação dela? RP. Todos aqui trabalham no Butantan, tá? Pelo menos é o que eles dizem lá no LinkedIn deles. Marcela, RP. Outra, essa aqui por sinal, parece ser a chefe, né, da coisa lá, Adriana Matiuso, ela coloca lá, coordenadora de comunicação, responsável pelo conteúdo, comunicação interna, atendimento à imprensa e mídias sociais. Qual é a formação dela? Jornalista, certo? Mas ela cita, olha só, lá como a principal competência, planejamento de comunicação integrada. É a primeira coisa da lista, certo? Porque ela precisa, como coordenadora, fazer trabalhar esses profissionais de áreas diferentes para conseguirem cumprir tarefas diferentes de uma maneira integrada, certo? Outra profissional que está lá, assessora de imprensa, qual que é a formação dela? Jornalista, certo? Formada lá na PUC de Campinas. Outra profissional, executiva de comunicação, é o cargo dela lá. Formação, jornalismo, certo?
Outra, jornalista também. Qual que é a função dela lá? Analista sênior de comunicação. Outra pessoa que trabalha lá no Butantan. Gerente de projetos, content planner, o que é um nome muito chique para planejamento de conteúdo, certo? Atendimento de mídias digitais. Então, ela é que responde às pessoas. Ela é quem dá a resposta, por exemplo, que a gente viu nos tweets ali em cima. Qual que é a formação dela? Bacharelada em comunicação social, com especialização em jornalismo. Então, a gente está vendo aqui, pelo menos das pessoas que estão colocando lá no LinkedIn, a grandíssima maioria são jornalistas, certo? Que estão no Butantan. E é a assessoria de comunicação deles, não só de imprensa. Né? Vejam que a gente está vendo aqui jornalistas trabalhando com coisas que não são atendimento com a imprensa. Essa última, por exemplo, ela faz gerenciamento de projetos, planejamento de conteúdo e atendimento nas mídias sociais. Qual que é a formação dela? Jornalista. O que ela faz lá? Assessoria de comunicação. Certo? Então, é difícil a gente dizer assim que o jornalista vai fazer assessoria de imprensa, ou o RP vai lidar com produção de evento, com protocolos oficiais, e o publicitário vai trabalhar com comunicação oficial, ou campanhas institucionais. Difícil a gente ter essa separação muito certinha nas assessorias e agências que a gente tem aí pelo país, certo? Geralmente é uma coisa meio misturada mesmo, mas claro que a gente sempre tem que usar a formação de cada profissional em favor da tarefa que ele vai cumprir, certo? O destaque que eu estou fazendo aqui para vocês é que isso não é uma realidade no mercado, certo? Tem lugares onde a gente consegue ter essa separação, tem a equipe de jornalismo, a equipe de publicitário, a equipe de RP, cada um faz uma coisa. Né? Em geral, a gente vai ter essa separação mais certinha em instituições públicas. Por quê? Porque teve um concurso para aquele cargo específico, e se a pessoa começar a fazer outra coisa, é desvio de função, certo? Então, em geral, em assessorias de comunicação públicas, de órgãos públicos, a gente tem essa separação um pouquinho mais clara, certo? Pelo menos no papel, tudo bem? Só voltando aqui, kkk, ok. E aí a gente olha, né, para o tamanho dessas coisas, né? E aí, se a gente olhar para as agências, né, esse levantamento aqui é de uma pesquisa que eles estão fazendo, eu acho que já tem uns 5 anos, sai todo ano, que eles chamam de Anuário Brasileiro da Comunicação Corporativa. Deixei o link, tá? Para vocês darem uma olhada depois. O último que eu consegui pegar foi esse de 2019, porque o de 2020 existe, ele já foi publicado, mas eu não consegui pegar o link por nada lá, não funcionava, tá? Inclusive, se alguém achar aí depois, quiser mandar, legal que eu coloco lá para vocês. Mas esse está recente também, é de 2019. Aqui é um levantamento com o número de profissionais, né? Qual é o tamanho das assessorias que a gente tem nas principais agências do país, certo? Dados aqui de 2019 e 2020. Na região sudeste, onde a gente tem os maiores grupos, evidentemente, tem a maior agência do país, a FSB Comunicação, com nada menos que 600 empregados, né? Tem um outro, Grupo Impress, 538, CDN, 444, Grupo Ideal, 340. Né? Só que isso é um ponto muito fora da curva, porque se você for, a gente está falando aqui das maiores do país. Se você for nas as outras regiões, né, onde a gente tem um número menor de agências, onde esse mercado ainda não está saturado em termos regionais, no Centro-Oeste, você tem um único ponto fora da curva, que é esse grupo maior, o Grupo Informe, é o 12º do Brasil, né, nesse momento aqui do levantamento, que tem ali 150 contratados dentro da agência. Né? Mas se você for nos números das outras agências, 13, 12, 12, 9, 5, 3. Certo? São grupos pequenos. Em geral, não são muita gente, porque elas começam pequenas, certo? E boa parte dessas tem uma atuação recente, principalmente aqui no Centro-Oeste, certo? Embora em anos recentes elas tenham crescido bastante, tá? No número de contratações, no número de clientes e tudo mais, como a gente vai ver em aulas mais para frente. Mas para além desse grupo de profissionais, as agências têm contratado outros tipos de pessoas,
outros tipos de profissionais com uma formação que é diversa da de comunicação. Então, designers, essa palavra aqui é um guarda-chuva, porque aqui cabe um monte de áreas específicas do design, tá? Design gráfico, design web, design de um monte de coisas, tá bom? Contadores e administradores, para lidar com essa parte financeira, administrativa, de controle econômico, de planejamento financeiro, né? Que, em geral, a gente no curso de comunicação não tem formação para lidar com isso, e nem experiência, porque boa parte das pessoas, não é, trabalham, né, o jornalista, né, se a gente pensar o jornalista, trabalha na redação, e a experiência que ele tem é basicamente de obedecer ordens, né, para cumprir pauta, ou então de fazer aquele exercício independente ali, de gerar o produto dele, né, que é a notícia, a reportagem. Mas ele não tem a experiência assim, da gestão disso, né? Do que é que vai para o jornal, de quanto que isso custa, de quanto é que custa o trabalho dele, como é que eu pago, como é que eu faço balanço, essas coisas, a gente não tem essa formação, né, econômica. E aí, por isso, abre espaço para esse tipo de profissional. Tem também uma contratação recente aí de gestores da informação. Às vezes, os bancos de dados, né, com as quais essas empresas precisam trabalhar, são coisas muito grandes. Às vezes, para fazer serviços que caberiam para um assessor de imprensa, como a gestão do mailing, né, que a gente comentou em aulas passadas. Às vezes você tem um banco enorme, uma planilha de Excel com um monte de dados, né, desestruturados, tudo bagunçado, e aí uma pessoa que sabe lidar com isso, que tem formação para lidar com isso, é o gestor de informação, por exemplo. Né? Desenvolvedores de todo tipo, tá? Programador de Python, web, JavaScript, tudo quanto é tipo de linguagem que existe, e para tudo quanto é tipo de aplicação, principalmente porque essas agências estão oferecendo cada vez mais, e as assessorias que a gente tem dentro das organizações, produtos digitais, não é? Aplicativos, não é? Sites, fazer os gerenciamentos dessas coisas, e isso pede uma certa expertise para trabalhar com isso. Não é? E aí o panorama que a gente tem, não é? Até o momento, né? Aqui de novo, os dados são de 2019, é de uma maioria de mulheres nesses espaços, tá? Aqui especificamente de agências de comunicação, tá bom? Aí em torno aí em 2019, né, de mais de 60%, os homens representando quase que 1/3, né, das pessoas que trabalham nas agências. E aí, em termos de formação, quem são os profissionais, né, que estão indo para esses lugares? A gente tem os jornalistas liderando ali a maioria, né, ainda com o passar dos anos, mas se vocês verem ali nos dados, essa tendência tem caído, né, de ter o jornalista como o principal profissional dentro dessas agências. Por que isso? Por conta de uma tendência que a gente já discutiu aqui. O jornalista trabalha algum tempo durante a redação, não gosta muito do que ele está vendo ali, ou então ele identifica muitos problemas que ele conseguiria resolver de comunicação, de repente a pessoa tem tino para isso, né? E aí ele sai e monta um negócio próprio, né? Uma agência, alguma coisa do tipo o Aproveite a Cidade, não sei quem conhece, né? Foi montado assim, né? Não é exatamente uma agência de comunicação, né? Um negócio digital independente, mas ele funciona com trabalhos que uma agência faria, né? Publicidade digital, não é? Campanhas de marketing, esse tipo de coisa. Foi montado por uma jornalista, Paula Falcão, que trabalhou no Popular, né, durante algum tempo, não satisfeita com o que ela estava vendo ali, né, com o amadorismo, com a coisa do digital, ela saiu e montou um negócio próprio, e está vivendo disso hoje, certo? Tem uma equipe com ela lá trabalhando, né, 3 pessoas contando com ela, e ela vive disso, né, o negócio dela. Jornalista, certo? Relações públicas em segundo lugar, publicitários ali seguindo bem perto, né, ou profissionais de marketing. Mais embaixo, olha só, estagiários, não é? São o 4º maior grupo dentro das agências, porque, claro, é uma mão de obra barata, não é? Mas tem outra coisa aí também, que é algo que a gente comentou lá atrás, que as agências sempre buscando por criatividade, sangue novo, não é?
Então, a coisa para as agências da juventude, às vezes, conta muito, né? Claro que a experiência continua sendo uma moeda importante, né, para a contratação, mas o fato de você ser novo, né, de estar ali, ter cabeça aberta, ser criativo, enfim, isso é importante para eles, né? Outros cargos administrativos, designers, administradores, profissionais de TI, secretarias, fotógrafos, contadores e tantas outras áreas de formação. E aí, volto a repetir para vocês, essa tendência aqui de ter apenas esses profissionais de comunicação está mudando. Se você for, por exemplo, ali para um banco de contratações, né, dessa Hogarth, que é uma agência inglesa, né, que chegou no Brasil tem pouco tempo, abriu um escritório lá em São Paulo, as vagas que eles tinham abertas em 2020 para contratação, você tem uma delas, né, ou talvez duas, que podem ser preenchidas por pessoas que têm formação na área de comunicação. Essa aqui de redator digital e gerenciador de comunidade. Todas as outras, analistas de BI, analista de BI freelancer, né, analista financeiro, designer digital, todas essas coisas pedem uma formação que não é a do comunicador. Embora ele possa desempenhar esses papéis se ele tiver, né, expertise, experiência, enfim, né, a depender aí das cargos de contratação. Outra agência, essa daqui chama Marketing Virtual, grande também, tá? Fez trabalhos aí para gente, como é que chama? Aquela construtora. Não estou me lembrando agora. Fez trabalhos para grandes empresas, certo, aqui do Brasil, entre elas o Condzilla, né, que é um produtor cultural, né, de muitos artistas do funk, por exemplo, né, fez trabalhos para eles. E aí o que é que eles estão contratando de gente, né? Claro, tem vagas lá para comunicação, mas tem pelo menos 8 ou 9 para esse tipo de gente, ó, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, com foco em aplicativos, desenvolvedor front-end full stack, certo? Então, quer dizer, são cargos que não são da área de comunicação, né? Ou que pedem uma experiência que a gente não agrega na nossa formação aqui. Mas é claro que a gente pode buscar informações complementares. Tudo bem? É só pausar aqui. Volta no outro slide, por favor. Sim, desculpem. Professor. Seria esse aqui, né? Professor, vamos aproveitar, diga aí. O que faz esse desenvolvedor full stack? Sim, esses termos, né? A gente vai falar disso mais em comunicação digital, mas olha só, o desenvolvedor back-end é aquele que lida com aplicações ou gerenciamento de programas e sistemas que estão no fundo das aplicações. Então, se a gente pensar num site, por exemplo, certo? O desenvolvedor back-end é aquele que vai lidar com os bancos de dados que vão entrar no site, com os sistemas que o site lida ou gerencia, com possíveis programas que o site vai colocar à disposição do usuário. O desenvolvedor front-end, que está na frente, é o que lida com as coisas, as aplicações, os programas, os serviços, com os quais o usuário interage diretamente, certo? Então é ele que vai programar a cara do site, a parte de notícias de um site, certo? Ou as páginas que vão estar colocadas ali para que o usuário navegue por elas, tudo bem? Então é essa divisão que a gente tem. O full stack é aquele que tem uma formação abrangente, né? Ele consegue trabalhar em todos os tópicos, né? As diversas fases que a gente tem no planejamento de uma programação de um programa de computador, seja ele qual for, ou uma solução específica da área de informática. E, geralmente, dentro do jargão da área, eles chamam de aplicação, certo? Que aí a aplicação pode ser qualquer coisa, pode ser um programa de computador, um sistema, certo? Uma estrutura de rede, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, só para esclarecer esses nomes. E tem uma formação específica para atuar nessa área? Aí, geralmente, a gente tem cursos, né, complementares, esse tipo de formação específica,
Então, inclusive cursos que você faz aí, por exemplo, de graça, tá? Na internet, ou até de maneira profissional, como nesse programa que foi criado há algum tempo atrás, né? De formação inicial e continuada, né? O Sebrae oferece cursos desse tipo, o IFG, né, os institutos federais, esses cursos mais de formação profissional ou técnica, né? Eles oferecem cursos especificamente para essas especialidades, programador web, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, esse tipo de coisa, tá? Mas as competências, certo, que você precisa ter para ser um desenvolvedor, certo? Como qualquer uma dessas áreas, você aprenderia em um curso como engenharia de computação, engenharia de software, certo? Sistemas de informação, né? Gestão da informação, de repente, né? Se você for para essa área mais específica de programação, que são essas áreas ligadas à informação, não especificamente à comunicação. Mas como a gente está vendo aqui, são áreas irmãs, né? Elas trabalham juntas, elas necessariamente têm que desenvolver algum tipo de diálogo, né, para que você tenha integração e consiga gerar soluções efetivas, né, eficazes. É isso, Stephanie, esse slide, beleza. Certo? E aí, por último, tá, vou encerrar aqui. Desculpa, pode falar. Só repete para mim onde que faz os cursos mesmo, para a gente poder dar uma olhada. Ah, esse de desenvolvedor? Você vai achar em cursos, em instituições que oferecem formação complementar. Então, Sebrae, Senac, Senai, essas instituições do Sistema S, certo? Ou então institutos federais, por exemplo, né? IFG, IF Goiano, outros IFs, tá? Fora de Goiás, muitos estão oferecendo cursos online sobre isso, tá? Cursos rápidos, assim, de 2 meses, 3 meses, né? Claro que com isso você não pode dizer, tá? Eu acho muito difícil você fazer um curso rápido, assim, dizer, não, agora eu sou desenvolvedor, mesmo que você tenha, né, um papel dizendo isso, tá? Eu acho muito difícil que você tenha, né, uma formação absoluta para lidar com essas coisas, tá? Com isso, tá, gente, dizer assim que as agências estão procurando por essas coisas e tudo mais, eu não estou querendo dizer que tem vagas sobrando para esses lados, tá? Tem esses outros profissionais que têm essa formação e que vão disputar vagas, né, inclusive dentro de agências nessas funções específicas. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não tenha vagas para as funções clássicas da nossa formação, tá? De jornalista, né, que vai trabalhar diretamente com assessoria de imprensa, ou até em sistemas de informática, em bancos de dados e tudo mais, mas com o olhar da comunicação, tá? Eu perguntei, professor, qual que é a formação para atuar nessas áreas, é porque eu faço parte de um grupo que publica vagas de emprego aqui em Goiânia, região metropolitana, e assim, bomba vagas para essa área de desenvolvedor, de todos esses nomes estranhos aí. Sim, sim, porque de fato, em Goiás, né, nessas regiões que ainda a gente não tem saturado esse mercado, tem vaga para essas coisas, não é? Porque a gente não está no mesmo nível que eu mostrei para vocês ali das agências de São Paulo, né? Tem 600, 700 pessoas, mercado saturado, já tem as maiores do país, estão todas ali, né? Se vocês olharem aqui, ó, posição regional, né, dentro do Sudeste, e a posição da agência no Brasil é a mesma. Né? Quer dizer, as maiores já estão lá no lugar, né? Então é um mercado saturado, né? Aqui ele ainda está crescendo, né? Claro, tem competição já, tem informação, e é por isso que a gente tem que garantir isso que a gente está fazendo aqui, né? É para que vocês tenham condição de competição, né? A melhor possível, inclusive, mas não é, ele ainda não está saturado como na região sudeste, por exemplo. O que não quer dizer que se você for para lá, você nunca vai arranjar emprego, não sei o que, não é assim, tá? Tem várias outras variáveis aí. Mas faz todo sentido, sim, tá? Isso que você está falando, de fato. Tem muita vaga para essa área aqui. E aí a gente pega, né, para ilustrar um pouco de tudo isso que a gente falou e chegar especificamente na coisa do integrado, o caso da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia em 2012. O que aconteceu lá? Eles tinham vários problemas, tá, com a comunicação lá,
Primeiro, de aprovação e planejamento. Não é? O que isso quer dizer? Tudo o que a assessoria propunha para a secretária de comunicação à época, ela era difícil aprovar, ela não queria dar recurso. Olha, não, mas a gente vai fazer um vídeo institucional aqui, a gente não pode comprar, sei lá, uma câmera, certo? Fotográfica. A gente faz vídeo e foto com a mesma câmera, certo? Para economizar. Não, eu vou ver isso aí, vamos ver se a gente tem orçamento e tudo mais. Estou falando de dramas, tá, gente? Que são os de alguns órgãos públicos, porque sempre o dinheiro está em falta, né? Mas são também de praticamente qualquer empresa privada, inclusive onde o dinheiro, né, o cuidado com o que é que você vai gastar, o zelo com isso é ainda maior por parte dos patrões, porque isso vai reverberar nos bolsos deles, né, próprios, né? Então não é assim do coletivo, né, como no setor público. Então, essa coisa era muito complicada lá, deles conseguir recurso, conseguir equipamento, às vezes estava precisando de gente, não tinha gente para trabalhar, e isso impactava no planejamento também. A secretária era uma pessoa que não consultava assessor para dar entrevista, então, se tinha algum problema na saúde de Goiânia, como que a gente está vivendo agora, né, pandemia, ou um surto de dengue, né, direto tem aqui nessa cidade, né, inclusive a coisa também esquecida, né, por conta da pandemia e tudo mais, aí ela ia dar entrevista, né, os jornalistas chegavam lá, não, falo sim, vem cá, entra aí, vamos dar entrevista aqui. Então não tinha agenda, não tinha coletiva, e claro, isso dificultava demais o trabalho de planejamento dos assessores, né, eles não tinham como produzir alguma coisa, assim, pensar, né, não, agendar entrevista, montar contato, mandar release, porque ela não dava tempo para eles, né. E outra coisa era essa parte da infraestrutura, né? Não tinha gente e material, equipamento também. Os jornalistas, eles estavam encarregados, aqui eu estou discutindo o cenário, tá? Que a gente chega lá para ver. Os jornalistas, eles faziam produção de texto para vários departamentos, né? Então, faziam texto para a Secretaria Municipal de Saúde, mas às vezes quando a Secretaria de Educação estava faltando alguma coisa, não tinha gente para produzir, eles mandavam a demanda para lá, aí eles tinham que produzir para a educação também, produziam um texto para a área de contabilidade ou para a área administrativa, coisa que não tinha nada a ver com o trabalho, né, de assessoria de imprensa, realizavam atendimento, a jornalista atendendo telefone e e-mail que a secretaria tinha que estar atendendo. Então, os jornalistas lá assumiram essa tarefa, né, porque a secretária delegou para eles, e lá eles tinham uma estrutura completa de assessoria. Tinha jornalista, tinha RP e tinha publicitário. Mas cada um deles, né, ficava responsável por algumas coisas que talvez não coubesse, né, aquela função específica. Os RPs, eles faziam, talvez fosse a parte mais redondinha, né, ali da SMS. O que eles faziam? Eles ficavam responsáveis por realizar eventos, cerimonial e textos de protocolo. Então, ofícios, não é? Redigir documento, uma fala oficial da secretária, né? Aí até vai, embora eles colocassem nesse bolo coisas que não tinham nada a ver com comunicação, certo? E os publicitários criavam e planejavam campanhas para diversos setores, não só para a saúde. De novo, um problema, não é? Porque você cria uma carga de trabalho imensa. O que aconteceu? Em 2012, uma equipe da UFG, tá? Da assessoria deles lá, que é, como eu disse para vocês já várias vezes, é muito grande, muito bem estruturada, estava fazendo um trabalho muito bom. O pessoal da SMS pediu uma consultoria para a assessoria de lá. Como era uma coisa entre órgãos públicos, eles fizeram um convênio, não é? E começaram a emprestar estagiários da UFG para esse órgão público, é? Para tentar tapar os buracos que tinha lá dentro da secretaria em termos de comunicação. E isso era feito com a orientação da Ascom, da Assessoria de Comunicação da UFG. Então foi um convênio entre órgãos públicos para tentar resolver esses problemas de comunicação da SMS. Internamente, o que eles fizeram? Dentro da Ascom, tá? Aí eu não estou falando para o público interno, para a assessoria, para a secretaria, né, municipal de saúde. Dentro do núcleo, só dos jornalistas, os RPs, os PPs da secretaria, o que eles fizeram?
uma agregagem ou modelagem de públicos. Então, ó, tem que pensar aqui quais são os públicos externos da secretaria, quais são os internos, para qual tipo de veículo de imprensa vocês estão querendo mandar os releases que vocês produzem, as notas e tudo mais. Esse trabalho que a gente comentou aqui em outras aulas. E fazer um trabalho de integração entre os servidores da secretaria, entre os jornalistas, RPs e publicitários. Porque várias vezes os jornalistas mandavam um release, né? O publicitário colocava uma campanha da SMS no outdoor, por exemplo, ou botava um spot para rodar na rádio, né, falando sobre alguma ação da secretaria e tudo mais, sem falar com os jornalistas. E aí a equipe, os jornais ligavam lá pedindo uma entrevista, né, sobre essa campanha que começou a rodar, e o jornalista não estava sabendo. Então, isso gera, né, uma imagem, né, para a marca da organização, no caso, a secretaria, de descredibilidade, né, os jornalistas vão tentar burlar a assessoria para chegar direto na secretária, e aí você alimenta um círculo vicioso, né, que atrapalha demais o trabalho da assessoria, atrapalha demais o trabalho da própria secretária, certo? Da SMS. Então eles fizeram um trabalho lá de integração, de tentar mostrar que é importante que você compartilhe o que é que você está fazendo, qual é o planejamento das suas ações, tem que ter uma espécie de planilha comum, não é? Para todo mundo saber o que cada um está fazendo, não é? Para ninguém pisar em ovos no momento de responder alguma pergunta, ou fazer o próprio trabalho, redigir uma nota, um release, um ofício, um comunicado oficial, certo? E internamente, dentro da secretaria, eles montaram um jornal mural, que nada mais é do que o que o próprio nome diz mesmo, é um muralzinho, certo? Com algumas seções identificadas. Então eles colocaram algumas seções para pregar as coisas lá, conhecendo a SMS, porque às vezes os próprios servidores não sabiam o que é que a secretaria fazia, né, quais eram os programas que ela tinha, por exemplo. Um espaço para os próprios servidores colocarem alguma coisa lá. Então é onde entraria, né, a data de aniversário, ou que um servidor ganhou um prêmio em algum lugar, ou ele fez um feito extraordinário, ou ele está com um projeto social aí, certo? Tinha uma outra seção que era Aconteceu, uma parte de notícias mesmo, onde eles colavam os releases, né, que eram enviados para a imprensa. Arte e cultura, coisas que não tinham a ver com a secretaria, mas que funcionavam, né, como uma espécie de notícia de diversão, não é, para o público interno ali da secretaria. Então, festival, teatro, cinema, né, coisas para você minimamente se informar ali. Agenda, né, coisas que estavam na agenda da secretária, o que ela ia fazer, as reuniões que ela ia fazer, as pessoas que ela ia receber dentro da secretaria, as ações nas quais a secretaria ia participar dentro dos próximos dias. E saúde e bem-estar, né, que eram dicas gerais para a saúde do servidor, como agendamento de ginástica laboral, né, ações que estão ali mais vinculadas ao RH, certo? Ações, como nesse momento de pandemia, né, para saúde mental e tudo mais. A gente pode dizer que o Jornal Mural, ele caminha junto com o House Organ, né, para ser os principais veículos que a gente tem internos, certo? Físicos, concretos, de comunicação dentro de uma organização, tudo bem? E eles usaram isso internamente. Externamente, o que eles fizeram? Clipping, nós comentamos, né, nas aulas passadas. O que era o clipping? Eles pegavam sempre o que estava sendo publicado, né, sobre a secretaria e, com base nela, elaboravam os releases, não é? Faziam auditoria de imagem. O que é isso? É olhar o que está sendo publicado, né, sobre aquela organização na imprensa e fazer uma auditoria e publicar um relatório de mídia, que é aquilo que a gente comentou na aula passada. Fazer uma análise do que é que a imprensa está dizendo sobre a minha organização, no caso a secretaria, não é? O que ela está falando? Está mal ou bem, não é? A minha imagem junto à imprensa, aos veículos de comunicação, certo? Fazer uma auditoria disso e, com base nisso, produzir os releases. Porque eu sabendo que se os jornais, né, eles estão montando a impressão de que a secretaria não dedica atenção, por exemplo, para ações de acessibilidade, né, eu posso tentar produzir releases que vão ser enviados para a imprensa e mostrar o contrário, que a secretaria tem ações nesse sentido, né,
e tentar dar visibilidade para isso e reverter essa imagem possivelmente negativa que eu colhi no clipping e no relatório de mídia, essa auditoria que eu fiz da imagem da minha organização, certo? Estou falando de um caso aqui documentado, né, no texto que está indicado para leitura aqui hoje. No site, o que eles fizeram? Uma análise, uma auditoria para identificar problemas, né? E aí reconfigurar os menus pensando no público. O menu é aquela parte inicial do site, né, que coloca lá as páginas, né, por onde você vai navegar. Pensando no público, né? Eu, né, pessoa, cidadão goiano, que acessa o site da SMS. O que é que eu vou procurar aqui, não é? O que é que tem que estar disponível para mim logo de cara, na frente do site? O que tem que ser as principais seções do menu do site, certo? Tem que ser, nesse momento de pandemia, por exemplo, o que é óbvio que tem que estar lá claro no site do SMS? O calendário de vacinação, a agenda das vacinas, alguma notícia sobre como as ações que a secretaria está tomando nesse momento para, não sei, disponibilizar postos, para buscar mais unidades de imunização, as negociações que ela está fazendo. Então, a aba de notícias tem que estar muito bem gerenciada, atualizada e visível para as pessoas, não é? Essa parte das campanhas também tem que estar visível da vacinação, porque a gente está literalmente em campanha de vacinação, não é? Não só em termos de comunicação, mas de saúde pública, né? É uma campanha em termos de comunicação, mas também de saúde pública. E aí, claro, né, com base nisso, fazer uma reestruturação das campanhas que estavam disponíveis ali, de como as notícias eram apresentadas para as pessoas, né? O que eu devia incluir, o que eu devia tirar, certo? O que eu devia dar mais ênfase, né? Esse trabalho que eles fizeram lá. Então, só para a gente fechar, tá? O que a gente pode dar como recomendações para a comunicação integrada? Definir uma coordenação clara, tá? Para direcionamento e providência. Ah, professor, mas isso é óbvio, tem que ter um chefe. Mas nem sempre tem, tá? Com frequência, as assessorias de comunicação, principalmente órgãos públicos, né, onde às vezes elas são deixadas meio ao léu, né, para gerenciamento de um outro responsável, que não é comunicador, que não faz parte do corpo da assessoria, fica difícil você saber a quem você tem que obedecer no momento de elaborar um release, de publicar uma notícia, de montar uma campanha institucional, né? O que é que você tira ou põe, o que você dá mais ênfase, o que você não dá tanta ênfase, né? Como que você vai dar as respostas nas redes, né? Você pega a resposta que você pode dar para o comentário que alguém fez ali, ou para uma pergunta, de quem, não é? Então, o chefe, né, quem toma as decisões, tem que estar muito claro para a assessoria. Né? Não só dentro da própria assessoria, né, para ter uma coordenação, assim, para todo mundo falar a mesma língua, né, para qualquer um que atender o telefone responder a mesma coisa para o jornalista, certo? Ou para quem for fazer o trabalho nas redes, não é? O que se diz no telefone, no e-mail, nas redes, no release e no site da organização, seja tudo a mesma coisa. Para isso, precisa de uma coordenação clara. Né? Alguém que bata o martelo e diz, não, a nossa posição é essa. Claro, obviamente, né, idealmente, em condições ideais, construída essa posição com base num consenso entre os profissionais ali. Né? Cada um de uma formação diferente vai ter um olhar diferente sobre o problema que se colocar. O jornalista vai olhar uma resposta que ele tem que dar no Instagram, por exemplo, de uma maneira, o publicitário vê de outra forma, o RP de outra forma, né? Se for um outro profissional, ele vê de outra forma, e justamente para que a gente tenha uma espécie de padrão uniforme nas respostas, nos discursos oficiais, a gente tem que ter uma coordenação clara, certo? Outra coisa é estruturar bem os papéis. Os jornalistas que estão nessa SCOM aqui vão fazer o quê? Eles vão ficar responsáveis pelo quê? Ou se não for pela área de formação, eu jornalista que estou aqui, eu estou trabalhando com o meu colega que é RP, mas nós dois fazemos a mesma coisa, que é o quê? Por exemplo, gerenciar as mídias sociais, certo? Esse é o nosso papel. Se em algum momento alguém reclamar de release ou pedir um contato para entrevista, eu vou mandar isso para quem? Para quem está fazendo o serviço de assessoria de imprensa, certo?
Não vou tentar resolver pelas minhas próprias mãos, porque pode ser que a maneira de a pessoa lidar com isso, né, a quem foi delegado esse papel, é muito específica. Em uma assessoria de comunicação, se a gente começa a misturar os papéis, é muito complicado, porque você começa a dar respostas diferentes, a adotar padrões diferentes, e aí as ações vão ficando todas desarticuladas, né? Isso atinge a credibilidade da organização, isso atinge a sua relação com os públicos da organização ou do seu assessorado. Então, isso a gente tem que evitar, certo? Por outro lado, esses papéis têm que ser fixos, definidos, mas flexíveis. Por quê? Às vezes, naquele momento, né, para mandar um contato de entrevista, por exemplo, um jornalista, ao invés de ligar no número da assessoria de imprensa ou mandar um e-mail, alguma coisa, ele manda um direct no Instagram para você que está fazendo a gestão das redes, né, pedindo um contato para entrevista. Aí é simplesmente, não é, o serviço de você alinhar com o assessor de imprensa, dizer, olha, né, pode ser pessoa tal, posso passar, horário, número, tudo mais, pega as informações, né, como a gente já viu na outra aula, e pode mandar por direct para ele, certo? Sem problema. Porque às vezes se você criar dificuldade demais, de novo, isso atinge a credibilidade, fica parecendo que você está burocratizando os processos, dificultando o acesso do jornalista, enfim. Então, é um papel definido, mas ele é flexível também, não é? Em nome sempre do quê? Qual é o seu norte? A missão, a visão, os valores da empresa. Tentando montar, não é? Fazer um gerenciamento de uma marca, né? Esse que a gente chama de branding, direcionado à empatia, ao bom relacionamento com os stakeholders. O que são os stakeholders? Os públicos com os quais a sua organização lida. Todos eles. Os públicos internos, externos e a imprensa, que também é um público da sua organização. Certo? Então, sempre fazer uma gestão pensando nisso, né? Direcionado a um bom relacionamento com todos esses atores, né? Valorizar, como eu disse antes para vocês, os ativos, a parte intangível da organização, o relacionamento que você constrói com esses públicos, não é? A reputação que advém da imagem que você está sempre fazendo gerenciamento. E, claro, utilizar como norte sempre missão, visão, valores da organização para equilibrar as ações mercadológicas. Às vezes, acho que a gente não tem nenhum publicitário aqui, né? Lembro que tem RP, né? O menino que tem formação em RP, mas às vezes o publicitário, né, principalmente, tem até um texto que chama O Mito da Comunicação Integrada. Até deixei o link aí para vocês verem. O cara foi fazer uma pesquisa, né, assim, no mercado, e os publicitários dizem que isso não existe, não, né, que eles fazem sempre pensando na venda, no cliente, no dinheiro, etc. E, bom, isso é muito burro, né, isso é muito prejudicial, porque você está garantindo ali um volume de venda X com o público que você mobilizou naquele momento, né? Onde, se você investisse nesse capital afetivo aqui, nas relações e tudo mais, você tem uma base muito maior de potenciais clientes. Então, essa conversão ela vai ser mais inteligente. Por isso que a gente tem que valorizar essa parte, né, imaterial, intangível, né, abstrata, que é esse de relacionamento, da reputação, da boa administração, da imagem da organização. Certo? É só voltar aqui. Certo, legal. É isso, gente, que eu tinha para dizer hoje aqui. Questões, problemas. Por isso que mudei de PP para RP. Sim. É, uma coisa, às vezes pega muito, né? Essa parte do comercial para eles. Professor, tu pode só voltar no último slide, só para poder tirar uma foto? Posso. Desculpa, vou voltar aqui, peraí. É, esse, né? Deixa eu botar aqui mais grande. Opa. Aí. Mais alguém, gente? Problemas, questões? Eu cronometrei até para tentar terminar mais cedo, mas eu levei aí até o final de novo. Me desculpem.
ver aqui o que vocês estão dizendo. Espera aí, só um minutinho, Eliel. Eu vou puxar para cá, que eu consigo ver o chat e você copiar aí. Eu e o Simval agradecemos pela aula. Obrigado, senhor. Valeu por vocês estarem falando em nome dos dois, né? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Já tirei a foto, já, professor. Obrigado. Beleza. Aí, para quem não mandou ainda, não esqueçam, tá? De colocar o release lá. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Até às 11 e pouco. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado Boa pela noite. aula, professor. Boa noite. Se cuida, bom descanso pra ti. Valeu, para você também. Até amanhã. Mais. Até. Aqui. Alguém salvou meu foto. Professor. Nossa, saiu. Acabou a aula? Acabou.